Esse texto que eu acabei de ler com os irmãos, ele relata a esperança de um homem cuja palavra do Senhor havia dado a ele a promessa de que ele não morreria sem antes testemunhar pessoalmente a encarnação do Filho de Deus para o cumprimento messiânico do que os profetas haviam dito anteriormente pela palavra de Deus. E este homem se alegra muito, se despede e ratifica o que estava predito pelos profetas do que ia acontecer com o verdadeiro Messias. De que não só ele seria alvo da corrupção desse mundo e padeceria, como também isso, que Deus se pontificando pelo Filho dele comunicar a sua verdade e o colocando perante os homens com posição de juízo, que ele também seria alvo de contradições. Ele seria alvo por parte das contradições. E aqui está uma das missões que o Cristo assume quando se faz Jesus e carne e Filho do homem, que é trazer a consciência de todos que estão nesse mundo, homens, da verdade de Deus. E não só isso, expor à luz, não só a contradição dos homens do que diz respeito ao mundo, à política, à religião, como também aquilo que está dentro e no profundo dos seus corações. Ok? Então, segundo a Escritura e o que vimos se cumprir em Jesus, o objetivo do Filho com o Pai não era só revelar a verdade que o homem não sabe, mas como também expor isso, juízo sobre qualquer tipo de contradição. E eu queria fazer uma observação com vocês aqui nessa noite e lembrá-los de que o objetivo de Deus com o Filho dele, o objetivo do Pai com o Filho, messianicamente, nunca foi restaurar o mundo sistemático das coisas, mas trazer ou estabelecer a consciência no homem, do que diz respeito à fé, do que diz respeito à redenção, do que diz respeito à salvação. Se a igreja estivesse hoje resguardada nessa consciência que é a palavra, que é a doutrina, muita coisa que está acontecendo nesse mundo hoje poderia estar sendo explicado por ela. Mas porque ela se afastou da consciência que se revelou messianicamente em Jesus e se deu e se entregou, né, às filosofias religiosas, ela agora se posicionou de uma forma tão contraditória, pregando uma escatologia do novo mundo e prometendo isso, que Deus irá restaurar as coisas. Deus não vai restaurar as coisas. Ele não vai restaurar o mundo. A promessa não é essa. Que obviamente já estou colocando até aqui uma das contradições. Então, se há um parecer do Pai com o Filho, messianicamente, o parecer é este, é que traga juízo sobre as contradições. E o objetivo aqui é que o reino dele, provisório, entre nós, seja o reino da consciência, da inteligência, da sabedoria, da moral, da espiritualidade, ou tudo aquilo que nós podemos, obviamente, receber dele, como riqueza de graça. A pergunta realmente é essa. É o que está acontecendo? Então nós chegamos a um ponto da história, irmãos, que a ignorância tem dito assim para a inteligência: cala a boca porque você está me ofendendo. E nós vamos dominar o mundo. E é o que está acontecendo. Há coisas simples que podem ser identificadas pelo homem e compreendidas por ele. E isso não está acontecendo. Teologicamente falando, pior ainda. Pior ainda, porque dentro da igreja, onde você poderia ouvir alguma coisa sensata, bíblica, escriturária, onde você mais está enxergando e testemunhando loucuras e bizarrices. Eu queria chamar a atenção dos irmãos para este entendimento de Deus dar ao Filho a missão de confrontar o mundo em que existimos e expor as contradições que estão dentro dele. E definir que o messianismo dele se dirige a restaurar o homem e a sua consciência, e não o que está fora dele de maneira sistemática.
Tá? É uma coisa meio que óbvia que Deus nunca quis, pelo Filho, criar um mundo novo. Até porque, se o objetivo realmente fosse gerar um Estado com uma Constituição baseada no que Jesus pregou, o Estado não funcionaria para essa corrupção que está aí fora. Tá? Que é o que o protestantismo, na verdade, sempre tentou, e é uma outra contradição. Não há um interesse de que as instituições e o sistema trabalhem baseado ou fundamentado no Evangelho. Não há esse interesse da parte de Deus, de que o mundo seja regido por doutrinas e princípios que sejam cristãos. Não há. Me aponte algum momento que Jesus tenha dito que o objetivo dele realmente fosse esse. Estabelecer um reino aqui nesse mundo materialista, e inclusive isso, que testemunhasse uma hierarquia, presidencialismo ou coisa do tipo. Não existe. Ele só se dirigiu a anunciar a verdade do alto e fazer que o homem entendesse e compreendesse essa verdade. E se retirou do mundo, dando à igreja essa missão de ser a sua continuidade, o seu progresso, como também a sua preservação. Para aqueles que estão me ouvindo aqui, se você tem essa ingenuidade, para não dizer ignorância, se você acredita que Deus realmente tenha um propósito de mudar o mundo e usar as instituições para atingir esse objetivo, de frear o mal, de impedir o mal, de inibir corrupção, você não tem base bíblica para isso. O reino está aqui. O reino dele está aqui. Está dentro de nós. Ele não é visível. Ele é imaterial. Você quer saber quando o reino de Cristo se manifesta? Quando você pensa e abre a boca. Deveria acontecer, mas não está acontecendo. O propósito realmente é esse aqui. Bom, eu entendo e compreendo, por parte daqueles que estão no mundo, que eles fiquem assustados e indignados quando a gente fala com base no que Jesus pregou. Porque eles estão direcionados e orientados por um outro sistema. E, obviamente, com outros tipos de expectativa. Agora, o que me chateia e me entristece é que aqueles que estão dentro da igreja estão não só testemunhando contradições, como também reagindo contra, até mesmo do que Jesus disse e falou. Aí nós temos um outro problema, um problema muito sério. Porque é uma igreja que se intitula cristã, mas que o seu pensamento, o seu discurso, a sua pregação, a sua doutrina não se fundamenta na normativa da fé que Jesus pregou e ensinou. Que a gente chama isso de uma deformidade ministerial. Mas eu queria começar apontando uma contradição. Por quê? Porque a partir do momento que o Senhor, ele se prontifica pela igreja a comunicar ao homem esses elementos de fé legítimo, é normal e natural que o que está no homem se manifeste. Venha para fora, suas intenções, sua opinião, seu posicionamento, etc. É normal. Inclusive que esses grupos se dividam. Mas a tarefa da igreja realmente é essa. É semear e esperar que desse público surjam aqueles que vão realmente querer se converter a Jesus e se entregar inteiramente a Ele. Nosso trabalho é essa, é o discipulado. A nossa tarefa é essa, é discipular, trazer a disciplina, trazer o recado do Senhor para aqueles que realmente querem servi-lo. Agora, a primeira contradição daqueles que estão dentro da igreja, agora me dirijo especificamente para aqueles que são mais religiosos, é acreditar nisso. Que a experiência dele com Deus, ou até mesmo com a palavra de Deus, seja ou esteja dirigida por uma questão particularizada. O que eu quero dizer? Que Deus seja um acontecimento dele que começou nele ou em alguém igual a ele, humanamente falando. Que é o que, na verdade, a filosofia preserva até o dia de hoje, no que diz respeito à teologia. Só que as Escrituras, a Bíblia Sagrada, deixa claro que a palavra de Deus é o próprio Deus, não é o homem. A verdade da fé
sai de uma raiz diretamente de Deus, não sai do homem. Então, se nós realmente queremos conhecer, ou entender e compreender a verdade desse Deus, precisamos identificar aonde ele está, porque ele é puramente pessoal. Ok? Então não há ponto de vistas. Existe ele e a revelação dele. Mas eu quero começar por esse detalhe, do texto de 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 ao 21, que usa-se muito para forjar essa ideia de que a palavra de Deus, a escritura sagrada, sejam artigos escritos por homens, que é o que, na verdade, a crítica textual, ela, até o dia de hoje, propaga, e as igrejas acatam, que a Bíblia Sagrada não é um livro divino, que o autor das palavras são os homens. Eu vou querer ler esse texto e depois eu vou trabalhar um pouquinho isso com vocês. A irmã vai ler, a igreja acompanha. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Vamos lá? Em um outro texto que eles também deturpam, 2 Timóteo 3,16. Então, qual que é o erro de interpretação do que eu vou identificar aqui por parte daqueles que são teólogos, filósofos, seja como for? Que a palavra de Deus para eles são livros, são artigos escritos por homens. E homens que usaram do seu próprio intelecto, memória, discernimento, até mesmo estilo, para falar de Deus, guiados pelo Espírito Santo. E por isso, isento de erros, porque se tratavam de homens sagrados. Isso aqui é uma imbecilidade. Existe uma verdade teológica pregada pelo Espírito Santo no homem que o faça gerar artigos de fé para Deus, irmão? Não. Porque a Escritura aqui é o próprio Deus e a fé é uma matéria dele. Mas esse conceito hoje está dentro da igreja. As pessoas acatam essa ideia de que existem homens santos que escreveram artigos, livros, ou até mesmo esses aqui que andaram com Jesus, com base ou dirigidos por uma experiência particular e pessoal. De que o Espírito Santo nele ou neles falava e eles escreviam. Falava e eles redigiam. E que cada artigo, cada livro tem um estilo próprio deles. Então, se eu pensar que a Bíblia é isso, eu não posso acreditar que isso seja a palavra de Deus. Você precisa me provar que quando Jesus desceu aqui nesse mundo, ele tenha deixado à igreja essa orientação de que as pessoas aqui, na dispensação dele, passariam a ouvir espiritualmente e intelectualmente coisas divinas, coisas de Deus, que eles poderiam escrever e tratar isso como artigo de fé, como princípio de fé. Há algum trecho, algum texto que o Senhor tenha dado a esperança à igreja que ela teria experiências particulares com Deus e que essas experiências seriam contadas, relatadas, testemunhadas e passariam a servir de fundamentação e critério de orientação para a igreja. Resumindo, existe alguma palavra que saia do Espírito que você possa confiar 100% nisso? Ou do Espírito Santo que você possa confiar 100% nisso? Há uma autoridade nele para formular, para produzir algum conteúdo de fé? Segundo a Escritura, não. Não existe uma palavra pregada pelo Espírito Santo. Não existe uma palavra do Espírito Santo. Ele não é autor de nada. E eu não estou anulando a existência dele
e nem a importância dele. Só estou deixando claro, não é a missão dele, não é o ofício dele, mas deram isso a ele. Quando a crítica textual foi começar a invadir a igreja com a filosofia, para mim não prejudicar a tua cabeça, eu vou tentar ser mais simples. Eles dividiram a inspiração numa inspiração verbal e literal. Eles disseram que a literal seria impossível a igreja acreditar, por quê? Porque jamais Deus seria autor de todas as palavras que estão aí, nesse livro. Então eles distinguiram, dividiram a literal da verbal. E por quê? Porque a verbal, o verbo, cada palavra, eles entendiam o seguinte, que a pessoa lendo o livro, tá? E buscando naquelas palavras o conteúdo da fé e o entendimento, a interpretação chegaria para ela no íntimo, pessoal. Porque o Espírito Santo ia colaborar, anunciar, vamos dizer assim, desvendar sobre ela o verdadeiro entendimento e a verdadeira compreensão do que é fé. Ou seja, deixando claro isso, que a obra final da fé dependeria de uma experiência dela com o Espírito Santo, de uma experiência dela sobrenatural, de uma experiência dela espiritual. Eu quero saber aonde isso está escrito. Que exista alguma virtude de fé que possa sair do homem por alguma coisa que ele tenha vivido religiosamente. Aonde Jesus, ele deixou isso claro para mim e para você. E eu sei que muitos de vocês já devem ter sonhado, já devem ter ouvido, já devem ter visto, já devem ter tido visões, alguma coisa espiritual ou sobrenatural já deve ter chegado a você. Mas isso que você pode contar do que você viveu com Deus, do que você viveu com Cristo, do que você viveu com a fé, não é a verdade da fé. Essa verdade é para você. A verdade da fé que a igreja foi edificada não começa em você, não começa em mim, não começa em nenhum de nós. Por quê? Porque a Escritura é o próprio Deus e é a própria ação dele. Eu venho dizendo sempre, a verdade da fé, ela começa fora de nós, ela não começa dentro de nós. Porque ela vem de um assunto e de uma manifestação pessoal de Deus. Não desqualificando nem desmerecendo o que você ouviu, o que você sonhou, o que você testemunhou, ou que alguém também conta no livro que ele escreveu, do que ele viveu com Deus, do que ele viveu na sua experiência religiosa. Mas para mim pouco importa. Porque o que ele ouviu, o que ele escutou de maneira particular, individual ou íntima, sobrenaturalmente ou espiritualmente, para mim não tem importância. Não tem relevância. Porque não serve para orientar nenhum de nós. O fundamento da igreja, o alicerce da igreja, em que ela foi construída, se institui em um acontecimento puramente pessoal de Deus. Por isso a Escritura é Ele mesmo. E não pode ser o homem. E eu quero pontuar primeiramente essa questão com os irmãos, porque obviamente eu não estou te desmotivando a buscar experiências sobrenaturais com Deus, porque é uma promessa de Cristo, igreja. Só peço a você que você não delire. Porque nada daquilo que você pensa, fala ou conta do que você viveu na fé ou na vida serve de base para a orientação da fé dessa igreja e das pessoas. Porque até que se prove, até que chegue alguma veracidade disso, não é virtude. É só uma ideia, é só uma história, é só uma experiência. Eu quero a virtude. A virtude que rege a fé. Que prega ser a autoridade da fé. E essa autoridade de fé não está em você, não está em mim, não está na igreja. Não está no cristianismo. Porque ela vem diretamente de Deus e de uma questão pessoal dele. Agora veja assim, só aqui a estratégia.
A partir de agora nós temos termos da fé e de conduta de fé que sejam explicados de uma maneira espiritual e sobrenatural. Então eu vou anular a descida dele aqui nesse mundo? Então há verdades da fé que agora só vão poder chegar para você por meio de visão e por meio de revelação? Então esse é o ponto. Seja lá o que você tenha vivido na tua experiência religiosa, porque eu vivi muita coisa também. Essa igreja não está edificada. Ela não foi instituída a partir disso, de coisas que se explicam de maneira espiritual e sobrenatural. A igreja foi instituída a partir disso, de um acontecimento particular do próprio Deus e da sua vida. E aí a gente começa a falar de evangelho. Amém, Jesus? Então procure realmente trabalhar o que há dentro de você. Procure realmente entender e compreender se todos esses fenômenos explicam isso. Que Deus está à frente organizando um plano para a tua vida que realmente te salve e não se torne isso inteiramente patológico, porque quem é da crítica textual define o seguinte, que nós só vamos ter a obra final da fé, palavra de Deus, quando o pastor abre a Bíblia e começa a pregar, porque ali vai chegar a inspiração para ele. É uma energia, então, a verdade teológica. Porque eu não posso ler a Bíblia literalmente crendo nisso que Deus está falando comigo, porque Deus não é autor de nenhuma dessas palavras. Então anula a visão literal da interpretação e estabelece isso. De que cada verbo, cada pronome ou cada palavra, ela tenha um sentido, ela tenha um valor, ela tenha uma compreensão diferente em cada um. E cada um tem o seu ponto de vista mesmo. Mas no que diz respeito à Escritura, a palavra de Deus aqui não é inata. Ela não é uma ideia. Ela não é um pensamento. Ela é um acontecimento particular de Deus.